Olá meus queridos, olá minhas queridas, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula do Jura. E na aula de hoje nós vamos aprender a distribuição eletrônica na tabela periódica, ou seja, de que modo pode ser utilizada a distribuição eletrônica de Linus Pauling para localizar um elemento na tabela periódica, tudo bem? Aqui, pessoal, nós temos um esboço da tabela periódica, ok? Representando os 18 grupos, que são as linhas verticais, e os 7 períodos, que são as linhas horizontais, tudo bem? Quando a gente falou de distribuição eletrônica de Linus Pauling, a gente comentou que a distribuição segue uma ordem energética, e a gente estabelece aquela ordem de Linus Pauling, que vocês já conhecem, 1s2, 2s2 e etc. E dependendo da maneira como fica a configuração eletrônica de um determinado átomo, eu consigo identificar a localização desse elemento na classificação periódica. E para fazer isso, pessoal, a gente precisa entender alguns conceitos, tudo bem? Então é o seguinte, ao fazer a distribuição eletrônica, você vai perceber de que modo termina a distribuição eletrônica, ou seja, aonde está o elétron mais energético, qual que é o subnível mais energético, tudo bem? Se a sua distribuição acabar no subnível S, lembra que o número máximo de elétrons que cabe no subnível S é 2. Então eu posso ter S1 ou S2. Se ele acabar em S, não importa se é S1 ou S2. Quer dizer que ele está ou no grupo 1 ou no grupo 2 da tabela periódica. Mais precisamente, ou seja, de maneira mais detalhada, a gente fala assim. Se a distribuição acabar em S1, quer dizer que ele pertence ao grupo 1, ok? Se ele acabar em S2, quer dizer que ele pertence ao grupo 2, tá? Então a gente vai lá fazer a distribuição eletrônica e você percebe que aquele átomo termina o subnível mais energético, S2, quer dizer que ele pertence ao grupo 2. Terminou em S1, quer dizer que ele pertence ao grupo 1, ou seja, terminou em S1, ele é o metal alcalino, terminou em S2, o metal alcalino terroso, tudo bem? Se você fizer a distribuição e o subnível mais energético, ou seja, o último da distribuição for P, lembra-se que no subnível P cabem até no máximo 6 elétrons, então eu posso ter P1, P2, P3, P4, P5 até P6. Ele vai pertencer aos elementos representativos do 13 ao 18. Mais detalhadamente, a gente pode dizer o seguinte. Se a distribuição acabar em P1, quer dizer que ele pertence ao grupo do boro, o grupo 13. Se ele acabar em P2, ele pertence ao grupo 14, que é o grupo do carbono. Se ele acabar em P3, quer dizer que ele pertence ao grupo 15, que é o grupo do nitrogênio. Se a distribuição acabar em P4, quer dizer que ele é um grupo 16, ele é um calcogênio. Se ele acabar em P5, quer dizer que ele pertence ao grupo 17, é um halogênio. E se a distribuição, o subnível mais energético, for o P6, quer dizer que ele pertence ao grupo 18, ele é um gás nobre. No final, pessoal, você vai perceber que um dos gases nobres tem uma exceçãozinha, mas vou deixar isso para o final, tudo bem? Então, se acabar em alguma desses subníveis mais energéticos, a distribuição está de acordo com aquele respectivo grupo, tudo bem? O próximo subnível que a gente vai relembrar é o subnível D. E a gente sabe que o D vai até D10. O máximo de elétrons que cabe no subnível D são 10. Então, eu posso ter D1, D2, D3, D4 até D10. Dependendo o qual dele acabar, ele vai ser um elemento de transição externa. Transição externa pode ser do 3 até o 12. Mais precisamente, se a distribuição acabar em D1, quer dizer que pertence ao grupo 3. Se acabar em D2 é o grupo 4, D3 é o grupo 5, D4 grupo 6, D5 grupo 7, D6 grupo 8, D7 grupo 9, D8 grupo 10, D9 grupo 11 e D10 grupo 12. Então, pessoal, dependendo como acaba a distribuição do elemento, ou seja, o subnível mais energético, eu identifico o grupo que ele pertence, tudo bem? Só que está faltando mais um subnível, pessoal, que é o subnível F, que vai até 14. Eu posso ter F1, F2, F3, F4 até F14. O F, pessoal, serão os elementos de transição interna.
ou os lantanoides ou os actinoides, que são aqueles grupinhos que ficam em anexo na tabela, fica do lado de fora, ok? Se a distribuição acabar em 4F, quer dizer que ele pertence aos lantanoides, ou antigamente chamado de grupo dos lantanídeos. Se a distribuição acabar em 5F, quer dizer que ele é do grupo dos actinoides, que antigamente era chamado de actinídeos. Tudo bem? Então você fez a distribuição, viu que a distribuição acabou em 4F ou 5F. Ele vai ser lantanoide ou actinoide, respectivamente. Tudo bem? O grupo até que ficou entendido. Agora, como identificar o período, ou seja, a linha horizontal que esse elemento pertence? E aí, para você saber a linha horizontal, pessoal, você vai ter que identificar um nível. Nível é aquele número maior da distribuição que o elemento não necessariamente termina, mas que representa a sua camada de valência. Lembra-se que nem sempre a camada de valência representa o último da distribuição. Eu posso fazer uma distribuição, terminar em, por exemplo, 3D, porém não é o mais externo é o 4S. Então você vai pegar da distribuição o maior número dos maiores, é a melhor maneira de você entender. Você faz a distribuição, você vai pegar o maior número dos maiores. Aquele número maior representa o período. Então, se você perceber que a camada de valência, o maior número é 4, quer dizer que ele é o quarto período. Se o maior número for 3, quer dizer que ele é o terceiro período e assim sucessivamente. Isso quer dizer, pessoal, que esses períodos que estão marcados aqui, ó, primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, está associado ao nível da distribuição eletrônica. Então, a gente vai escrever aqui nível, ok? Mas para a gente entender melhor, pessoal, nada melhor do que a gente fazer alguns exemplos para vocês entenderem, tudo bem? Então, eu vou começar aqui, por exemplo, dando o exemplo do elemento carbono, cujo número atômico é 6. O que é muito importante, pessoal, é o seguinte: quando você for localizar um elemento na tabela periódica a partir da sua distribuição eletrônica, a gente sempre deve trabalhar com o átomo no estado neutro ou fundamental e não na forma de íon. Então, sem ter carga positiva e sem carga negativa. Tudo bem? Trocando em miúdos, pessoal, quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente distribui os elétrons, tá? Porém, para localizar o elemento, você pode fazer a distribuição diretamente em cima do seu número atômico. Apesar de sabermos que o número atômico é o número de prótons, para localizar o elemento, a gente pode fazer a distribuição em cima desse número atômico, tudo bem? Então, se o número atômico do carbono é 6, eu vou distribuir então até 6, ok? E a ordem de Pauling fica assim: 1s2, 2s2, 2p2. Ok, pessoal? Então, ali distribuir os 6 elétrons do carbono no seu estado fundamental. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Até aí, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o subnível mais energético, ou seja, a maneira que a distribuição terminou. Então, se você perceber, ele terminou em P2. Olha aqui, ó, em P2. Ok? E aí eu vou localizar que grupo esse elemento pertence de modo que termina em P2. Se você perceber, quem termina em P2 são os elementos do grupo 14. Então, eu já determinei que o carbono pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Agora eu quero descobrir o período que esse elemento pertence. O período é o seguinte, pessoal, como eu escrevi aqui, é só você pegar o maior nível. O nível é representado pelos números grandes. Então, se você for olhar todos os números grandes, eu tenho 1, o 2 e o 2. Quer dizer que o maior número que eu tenho é o 2. Então, quer dizer que ele está no período 2. Se eu for colocar o elemento carbono na minha tabela, o que eu percebo, pessoal? Olha aqui o esboço, ó. Segundo período é esse período aqui, então eu venho em horizontal até chegar no grupo 14. Aqui está localizado, então, o elemento carbono, grupo 14, período 2. Pode olhar aí na sua tabela periódica, se você tiver uma tabela periódica, que você vai perceber tranquilamente que essa distribuição bate. Tudo bem? Vamos dar um outro exemplo? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do elemento ferro, cujo número atômico é 26. Tudo bem?
Então, vou fazer a distribuição até o 26. Lembra que para localizar um elemento, sempre no estado neutro ou fundamental esse átomo tem que estar, ok? Então, distribuindo até 26, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ali eu não fui até o 10, é óbvio, porque se eu vou até o D10, passa de 26. Eu tenho que distribuir até chegar no valor do número atômico dele, ok? Pessoal, então a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ver como acabou a distribuição, ou seja, eu vou ter que ver qual é o subnível mais energético, tudo bem? Se eu olhar aqui, o mais energético, como acabou, ele acabou em D6. Perceba aqui, ó, D6. Então, para identificar o grupo, eu vou ver qual grupo está relacionado a D6. E o D6, ó, são os elementos do grupo 8. Então, eu já sei que o ferro está localizado no grupo 8 da tabela periódica. Agora, eu vou localizar o seu período. O período, pessoal, muito simples. Para localizar o período, é só ver o maior número dos maiores. E olha que interessante, nem sempre o maior número é o último da distribuição. E aqui foi um caso que isso aconteceu. Perceba que ele acaba no nível 3, mas o nível de valência é o 4. Nível de valência é aquele a última camada que está mais distante do núcleo, tudo bem? Nem sempre a camada de valência, pessoal, é a mais energética, principalmente na distribuição dos elementos de transição, tá? Que são esse grupinho aqui do 3 ao 12. Então, se você perceber, apesar de acabar em 3, o maior a camada de valência é o 4. É esse aqui, ó, o 4. Então, quer dizer que ele pertence ao período 4, grupo 8. Então, se a gente for pegar, ó, período 4, grupo 8. Aqui que está localizado o ferro na tabela periódica. Você pode aí consultar uma tabela periódica, você vai perceber que o ferro está exatamente no período 4, no grupo 8. Interessante, né, pessoal? Bem legal isso aqui. Vamos dar um outro exemplo? Vamos dar um exemplo aqui do elemento magnésio, número 12. Então, vou fazer a distribuição até 12, tá? Então, começando a distribuição, obedecendo a ordem de Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Pronto, deu 12, acabou em 3s2. Como acabou a distribuição mais energética, ou seja, como acabou a distribuição acabou em S2. Acabou em S2, pessoal, olha o nosso esboço. Toda vez que acaba em S2, ele pertence ao grupo 2. Então, já descobriu o grupo do magnésio. O magnésio pertence ao grupo 2, quer dizer que ele é um metal alcalino terroso, que é o nome que eu dou ao grupo 2. Tudo bem? Agora vamos descobrir o período, que é o maior nível, a camada de valência. Se você olhar os números maiores, o maior é 3. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 2 e 3. Então, o maior número dos maiores é o 3. Período 3. Tudo bem, pessoal? Então, localizando o magnésio. Período 3, grupo 2. Aqui está o elemento magnésio. Grupo 2, período 3. Tudo bem, pessoal? Então, você vai fazer toda vez isso na distribuição. O grupo é como termina a distribuição. O período é o maior nível, que nem sempre é o último da distribuição. Você vai recorrer sempre ao maior nível, que representa a camada de valência. Para a gente terminar a nossa aula, pessoal, que é muito importante dizer, de todos os elementos da tabela periódica, tem algum que foge a essa regra? Um elemento só que foge à regra, que é o elemento hélio. Presta bem atenção no hélio, pessoal. O hélio, ele tem um número atômico 2. Isso quer dizer que se a gente for distribuir o hélio, a distribuição dele fica 1s2. Apenas assim, porque o número atômico é 2, então fica 1s2. Se o número maior dele é 1, quer dizer que ele pertence ao período 1. Até aí bateu, tranquilamente, é só olhar o período pelo número maior. O hélio está no período 1. Porém, gente, presta bem atenção.
Se o L acaba em S2, ele deveria pertencer ao grupo 2, porque todos do grupo 2 acabam em S2. Porém não, pessoal, o hélio ele é um gás nobre, e por ser um gás nobre, apesar dele acabar em S2, ele tem características do grupo 18. Então ele é o único elemento dos 118 elementos da tabela periódica reconhecidos pelo IUPAC que foge à regra, tá? Então, apesar dele acabar em S2, ele é do grupo 18. Então é até importante, pessoal, fazer esse adendo, tá? O hélio, que mora aqui, nessa casinha, ó, primeiro período, então o período bate, ele realmente está no primeiro período, mas apesar de acabar em S2, ele pertence ao grupo 18. Ele é o único que foge à exceção. Então ele aqui, ó, apesar de estar no grupo 18, ele acaba em 1S2. Ele é a única exceção da nossa tabela. Tudo bem, pessoal? Então essa é a maneira que você recorre para descobrir a localização periódica de um elemento através da distribuição de Pauling. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.